Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso Aprenda Mais. Queridos, para quem ainda não me conhece, eu sou o pastor Aldemir e estamos juntos aqui para cada semana aprendermos um pouco mais. Nessa temporada, nós vamos tratar sobre o tema Demônios curam? Será? Você acha? Você concorda? Você discorda? Aproveite e deixe os seus comentários. Mas lembre-se, não tire nenhuma conclusão sem assistir toda a temporada, pois a cada episódio uma reflexão, uma revelação e uma resposta para você. Vale lembrar também que serão 3 capítulos e hoje o tema será Quem são e o que são demônios? Então, fica conosco. Afinal de contas, este é o seu Aprenda Mais, a sua faculdade em pequenas doses. Todos nós sabemos que muitas religiões acreditam sim na existência de seres espirituais que são maus. Em toda a cultura você vai ouvir falar em deuses, semideuses, em gênios. A cultura persa, por exemplo, ela trabalhou muito nessa questão. Nós vemos isso até a nível bíblico. E nós, até hoje, assistimos isso em forma de filmes, em forma de desenhos animados, histórias em quadrinhos. E nas religiões, a sua maioria que são praticadas no Brasil, existem sim a questão da mitologia. Mas o que são demônios? Bom, é simples. São seres caídos, criados originalmente por Deus para a sua glória. Contudo, eles se rebelaram contra Deus e a partir de então fazem tudo para atacar a criação de Deus e assim atingir a sua glória. E o cristianismo não é diferente. Existe sim a crença em demônios e nós podemos ver isso lá no livro de Deuteronômio. Vamos ver? Deuteronômio 32:17 diz: Sacrifício oferecer aos demônios, não a Deus, aos deuses que não conheceram, não deuses que vieram há pouco, aos quais não temeram vossos pais. Perceba que já no Antigo Testamento tinha referência, mas são poucas. Se você quer aprender um pouquinho mais sobre essa questão de oferecer sacrifícios a ídolos, eu te peço que clique aqui e assista esse vídeo sobre idolatria. Certamente é no Novo Testamento onde nós temos a maior gama de passagens a esse respeito. Com o próprio Senhor Jesus Cristo no Evangelho, isso se tornou ainda mais intenso. Com a chegada do reino, o que é que nós vimos? Uma intensa batalha, uma esmagadora derrota começou ali para Satanás. Vejamos isso no texto de Lucas, capítulo 10, verso 17, que diz: Os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós, em teu nome. Acreditar ou não na existência desses seres é uma opção de fé de cada pessoa. Mas você que é cristão, eu vou ler aqui algumas passagens, são inúmeras, mas vou ler só algumas para provar. E aí você tira a sua conclusão. Lucas 9:42. Quando o menino vinha vindo, o demônio o lançou por terra em convulsão. Mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e entregou de volta a seu pai. Você deve estar lembrado dessa passagem. Esse menino, ele sempre tinha crises e essas crises eram causadas por demônios que habitavam na vida dele. Não, filho. Meu filho. Calma. Vale ressaltar que nem toda crise convulsiva é causada por demônios, não sejamos radicais. Lucas 13:11 diz: E ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente durante 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou à frente e lhe disse: Mulher, você está livre da sua doença. Perceba que esse foi mais um caso de cura através da expulsão de um espírito que se apossava dessa mulher, fazendo com que ela andasse encurvada já há muito tempo. Lucas 4:2 diz: Onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. Eu não sei
se você realmente é cristão. Se não for, não há problema. E se você acredita nessa passagem. Muitos dizem que isso apenas é uma história, que Jesus não foi tentado. Mas o que o Evangelho declara é que o próprio Senhor Jesus Cristo foi tentado por Satanás. Isso é prova suficiente ou não para deixar claro a existência desses seres malignos. Na sequência histórica da igreja, os apóstolos também criam na existência dos demônios. Em 1 João capítulo 5, o apóstolo João ele afirma que o mundo jaz no maligno. E aí eu te pergunto, você crê nisso? Você acha que esse mundo está sob a influência maligna? Aproveite e deixe seu comentário aqui. E se ainda não se inscreveu no canal, inscreve agora. O apóstolo Paulo é outro que também escreveu sobre a doutrina de demônios. Inclusive, ele afirmou que esses espíritos são enganadores e tentam o tempo todo manipular os homens, trazendo uma falsa doutrina. Você pode ver isso em 1 Timóteo 4:1. A Bíblia, ela não fornece detalhes suficientes sobre a criação ou mesmo sobre a queda de Satanás. Existe uma passagem, a qual nós iremos ver no próximo episódio, que toca nesse aspecto, mas não é unânime entre os teólogos que isso realmente referenda à queda de Satanás. A verdade é que Satanás foi um ser criado com capacidade de escolha e responsabilidade moral. Na ocasião da tentação de Jesus, ele mostrou toda a sua pessoalidade. Ele conversou com Jesus e foi mostrando ali todo o seu plano, a sua arquitetação para fazer com que Jesus desistisse da sua missão. Mas felizmente, Jesus jamais desistiu, assim como nós crentes devemos seguir o exemplo e também não desistir do chamado que temos para com ele. Na Bíblia, vemos que Satanás é aquele que pecou desde o princípio. E Jesus afirma em João 8,44 que ele é mentiroso, pai da mentira e assassino. A sua atuação é vista logo no início da Bíblia. Primeira oportunidade que ele teve, ele foi fazer com que o homem fosse induzido ao pecado. Foi assim que ele se apresentou diante de Eva e foi fazendo com que ela transgredisse a lei que Deus havia dado lá em Gênesis 3, que não podia tocar naquela árvore. E ao ceder a essa tentação, aquele casal colocou toda a humanidade em situação de rebelião, jogou o homem contra Deus, dando origem ao pecado entre os homens. E é interessante que nós podemos entender nessa passagem que qual foi a grande jogada do diabo. O homem dependia da revelação de Deus. Todos os dias, diz a Bíblia, que na hora nona, Deus descia para conversar com Adão, para dar a ele as instruções, para ensinar a ele e a Eva como deveriam agir. Mas, a partir do momento em que Eva é enganada pela serpente, o homem deixa de crer na revelação de Deus e começa a crer no que ele pode ver, ouvir, sentir, tocar e degustar. E isso foi o motivo da separação do homem do seu Criador. O tempo passou e o diabo continuou a fazer sempre a mesma coisa, tentando o homem induzindo ao pecado. Em 1 Crônicas 21, nós vemos que ele induziu Davi a desobedecer uma ordem de Deus, fazendo o recenseamento do povo. Em Zacarias 3:1, vemos que ele fez oposição ao sacerdote Josué e foi repreendido. E depois de visão, ficou verificado que Satanás estava à direita dele, fazendo com que ele agisse daquela maneira. Você concorda com isso? O que é que você acha dessa passagem? Aproveite e deixe seu comentário aí. Nós vamos ter o maior prazer em responder. Podemos então afirmar que Satanás existe. E segundo a Bíblia, ele tem algumas características. Que são elas? É superior aos homens, ainda porque o homem perdeu a sua plenitude. É um espírito. Ele é imortal. Ele é inumerável. Não tem como saber quantos existem. Ele é assexuado. Não é homem nem mulher, não é macho nem fêmea. E é uma pessoa que tem vontades, emoções e razão. E ele também não perde tempo em acusar alguém, como em Jó 1:2. Está entendendo até aí? Mas Satanás também, ele tem obras e tem caráter que eu quero anunciar para vocês. Vejam aí, ele é rebelde, irreverente, profano, mentiroso, homicida, ladrão, destruidor, maligno, opositor. 50 vezes aparece esse termo na Bíblia. Ele é tirano, soberbo, tentador, enganador
e acusador. Você percebe as características dele? E então, você acredita na existência de demônio? Eu gostaria que você deixasse o seu comentário aqui. E mais, você está gostando do que está vendo até agora? Já deixou o seu like? Aproveita, copia o link e lança pelo WhatsApp para todos os seus conhecidos. Amanhã nós vamos ter muito mais. E eu já quero deixar uma pergunta para você. Você acredita que o inferno já existe? Já existe aquele caldeirão de fogo, o diabo com aquele garfo? Você acredita que esse inferno já existe? Amanhã a gente vai saber disso. E até o final dessa temporada, nós também temos uma outra pergunta para responder. Os demônios podem curar? Eu gostaria que você pudesse interagir realmente conosco. Deixa aí o seu comentário. Então, um beijo no seu coração e até amanhã às 15 horas no seu Aprenda Mais.